bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Como servos de Deus, nós temos um chamado. Vamos ver logo após a vinheta. O nosso chamado é para darmos frutos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos ao tema de hoje, chamados para frutificar. Nosso texto base está em João, capítulo 15, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha que tremendo! Aquela que não dá fruto, ela é tirada. Quem dá fruto, ela é limpa. Sabe para quê? Para que produza mais. Isso é a questão da poda. Mas justamente em João 15, é Jesus nos falando sobre uma parábola que mostra o nosso relacionamento com Ele, mas também a nossa responsabilidade para com o reino de Deus. O nosso chamado é para dar fruto. Vamos conferir, João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que tremendo esse chamado. É um chamado aonde eu vou produzir para o reino de Deus, mas em compensação também eu vou ter mais intimidade com o Senhor, porque eu vou estar nele. E olha, tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. Só que nós somos assim, Senhor, que seja feito segundo a Tua vontade, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, mas o Todo-Poderoso que conhece cada um de nós sabe. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: o que é fruto? Vamos ver Isaías 3:10, fala assim: proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. O fruto do seu proceder são frutos bons, tanto que é proclamar a quem? Aos justos. A colheita vai ser boa. Provérbios 11:30 já fala assim: o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. É frutos para o reino de Deus, e quem assim produz, o que Salomão fala? É pessoa sábia. Provérbios 12:14 ainda Salomão fala assim: do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Salomão ele traz essa questão até mesmo do momento, do presente, do eu trabalhar, do eu falar para a vida presente. Mas nós não podemos nos esquecer que nós devemos dar fruto para o reino de Deus. Fruto tem recompensa. Sabe qual é a importância do fruto? Vamos ver Mateus 7:16-18. Por seus frutos os conhecereis. Olha a importância de nós darmos fruto. Nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos. Aí Jesus explica: porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Não dá, né? Ou figo dos abrolhos? Abrolhos são rochas. Dá para colher figo? Não, a gente vai colher figo do pé de figo, não é assim mesmo? Aí Jesus continua: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É interessante, né? Então a gente vê aqui a importância do fruto, que é para sermos conhecidos pelos homens e glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes. O fruto do Espírito. A Bíblia fala que tem o fruto do Espírito com várias qualidades. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito, pode ver que é o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso que sempre eu falo as qualidades do fruto do Espírito. E o fruto, ele tem um propósito, uma vida frutífera que está enxertada em Cristo, tem um propósito. João 15:8, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E agora, né? Aí você vê, nós somos discípulos de Jesus quando nós damos muito fruto. Não somos árvores infrutíferas, ao contrário, nós glorificamos ao Senhor com as nossas atitudes. Mas uma coisa o Senhor manda dizer: tem gente que não imagina os frutos que ela está dando, porque você pode estar orando e a tua oração está dando fruto. Você pode falar assim, mas eu não consigo fazer nada para o Senhor. Só que você vai ter muita surpresa. Mas nós temos que ter desejo de glorificar ao nosso Pai. E nós temos que dar fruto, porque assim seremos discípulos de Jesus. Existe uma palavra na Bíblia que fala sobre uma figueira estéril, é uma parábola. Lucas 13, 6 e 7 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. A figueira, ela não dava fruto, a figueira era estéril. Sabe qual foi o resultado dessa figueira? Lucas 13, 7 diz assim, a parte B: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Então, nós precisamos dar frutos, porque o nosso fruto glorifica o nosso Pai Celestial. Nós precisamos dar fruto porque nós somos chamados a frutificar. E aí, quando Jesus ele traz também a questão da figueira frutífera, dá para a gente comparar com a figueira estéril. João 15:2 fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A figueira frutífera, ela vai frutificando, ela vai dando frutos, ela vai sendo limpa e ela vai dando mais fruto. E a gente vê, limpar é justamente, que eu já comentei, é o processo de fazer a poda. Sabe qual é o resultado da figueira frutífera? Mateus 13:8. E outra, Jesus falando sobre a semente, caiu em boa terra e deu fruto. Olha só, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Ela produziu muito fruto. Aí lembra que eu falei? Uns só conseguem orar. Tem o dom, vou falar assim, da intercessão. Busca a Deus, clama a Deus, se coloca diante de Deus intercedendo pelo outro, é uma forma de dar fruto. Outros dão fruto trabalhando para o Senhor, ganhando almas, falando, entregando folheto, divulgando a palavra de Deus. Então, cada um tem uma forma de dar fruto. O que nós não podemos é nos acomodar a nossa vida e deixarmos o reino de Deus de lado, vivendo para nós mesmos. E aí a gente vê o resultado da figueira frutífera, deu muito fruto. Já da figueira estéril, foi cortada. E ainda a gente olha para nós mesmos e nós falamos: e nós? Que posição nós estamos ocupando na vinha? E Jesus ele fala justamente a parábola da vinha, aonde ele, Jesus, é a videira. Videira, que ela produz? Ela produz uva. E Jesus, nesta parábola, ele é o tronco da videira. João 15, verso 1, fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, Jesus é a videira e Deus, o Todo-Poderoso, é o lavrador. E o homem? O homem é o ramo. João 15, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Novamente eu estou trazendo esse versículo. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu estou na videira. Então eu preciso entender que quem está na videira tem 2 funções. Primeira, dar fruto. Romanos 7:4
diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. É por isso que eu tenho que entender que eu não posso ficar trabalhando incansavelmente só para mim. Eu tenho que ter por prioridade o reino de Deus. E aí a gente vê que a primeira função é dar fruto. E a segunda função, quando não dá fruto, ser lançada fora. João 15, verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ela não está sendo alimentada, por isso que ela é lançada fora, por isso que ela deixou de produzir, ela deixou de buscar, de priorizar a Jesus e ela começou a viver para si. Ela não se alimenta da palavra de Deus, ela se alimenta das coisas daqui desta terra. Aí sabe o que faz? Ela acaba secando, ela acaba não produzindo, ela acaba estando na videira, mas sem produzir. O ramo, para dar fruto, tem que estar enxertado na videira, ela tem que estar recebendo a seiva, o alimento da videira, ela é dependente da videira, tem que estar unido na videira. Nós temos o resultado quando nós estamos unidos na videira, unidos em Jesus, vivendo para Jesus, nós temos o resultado da dependência. João 15, verso 5, que diz assim: eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu posso entender que se eu estiver em Jesus, Jesus vai estar em mim, a palavra vai estar em mim. Aí tudo o que eu fizer vai ser para a glória do nome do Senhor. E ainda aqui que Jesus fala, sem Jesus nada podemos fazer. E agora aquele que está vivendo para si, que é o que será lançado fora, ele está mostrando que ele é autossuficiente, que ele não precisa do alimento que vem de Jesus. João 15, 6 fala assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E olha o que vai acontecer: vão colher, vão lançar no fogo e vão arder. Sabe que fogo é esse? A Bíblia fala do inferno. Nós temos um estudo no nosso canal sobre o inferno. E é importante a gente entender, eu preciso ser dependente do Senhor Jesus e viver para Ele, viver para a glória dEle. Sabe qual é o segredo para você produzir fruto? Jesus fala, João 15, verso 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha para você ver, eu sou dependente do Senhor para permanecer nele, para estar nele. A palavra dele tem que estar em mim, porque se a palavra dele estiver em mim, eu vou conseguir permanecer, eu vou conseguir frutificar. A palavra dele é o que nos instrui, é o que nos faz frutificar. João 15, 3 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos no mundo, nós temos a consequência do pecado original, nós temos por consequência o corpo da carne, que a gente vê essa guerra entre o espírito e entre a carne, mas é a palavra que nos purifica, que nos limpa, que nos faz frutificar. João 1:1, aí dá para você entender agora, fala assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Tá falando de quem? Do nosso Senhor Jesus. E fala assim, olha, ele estava com Deus e ele era Deus, é o próprio Jesus. Mas aí Jesus veio aqui, Jesus nos deixou as instruções e olha que tremendo. Todas as instruções que a gente necessita está na Bíblia Sagrada, está na Escritura, 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada. Por quem? Por Deus. Para quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
É importante eu dar valor à palavra de Deus. Nós temos 2 estudos aqui no nosso canal sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a importância que a palavra de Deus tem para nós. E eu preciso entender que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não é coisas de homem. Homem escreveu inspirado por Deus. E ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir. Ela é importante para nos alimentar. Através da palavra, nós somos fortalecidos, nós crescemos e nós aprendemos a renunciar a nós mesmos e a viver para Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para que os que vivem, vivam para o Senhor. Agora, por que o segredo de nós produzirmos, de nós darmos fruto, é estarmos em Cristo? Porque a palavra dele, ela reina em nós. Ela nos instrui, ela nos ensina e nós temos que estar na palavra. Aí eu vou pegar na questão de no princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Era Jesus. Nós temos que estar em Jesus. João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós estivermos em Cristo e as palavras, os ensinamentos de Cristo estiverem em nós, Cristo estará conosco. Aí nós vamos ter intimidade, nós vamos ter comunhão. Por isso que quando nós estivermos em Cristo, nós podemos pedir e o Senhor nos concederá, segundo o desejo, segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. É importante sempre a gente deixar isso bem claro. E o propósito da frutificação, você sabe dizer qual é? João 15, verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O propósito da frutificação é glorificar o nosso Deus. Expressar o quê? Expressar a Cristo. Quando eu estou frutificando, eu estou sendo viçosa. As pessoas vão olhar para mim, elas vão querer entender o que está em mim para produzir. E aí eles vão ver a expressão de Cristo, a imagem de Cristo em mim. Gálatas 2, verso 20, Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nessa carne aqui, ó, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. As pessoas olham para mim, quem que elas veem? Elas têm que ver a Cristo, elas têm que ver o amor de Cristo, elas têm que entender que a nossa felicidade, a nossa esperança é o Senhor. Outro propósito da frutificação, lembra que eu falei? Glorificar a Deus. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, se eu sou uma pessoa que eu não estou dando fruto, o que vai acontecer? Fruto bom, fruto saudável, o que vai acontecer? Eu falo que eu sou cristã, eu falo que eu sirvo a Cristo, mas estou vivendo ao contrário do que a Bíblia manda. Aí, ao invés de eu trazer essa pessoa, de eu glorificar o nome de Deus, eu vou estar escandalizando o nome de Deus. Aí pode ter certeza, vai ter prestação de contas. Nós vamos começar a concluir. Eu quero trazer 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Olha o que Paulo fala. Nos selou como sua propriedade. Olha quem nos selou, o Senhor, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Glória a Deus, nós somos propriedades exclusivas do Senhor, nós temos o selo da promessa, o Espírito de Deus habita em nós. Nós precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós. Olha, não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar e nos fazer frutificar para a glória do nome do Senhor. Que fruto, se você parar para pensar,
Que fruto Deus espera encontrar em você? Ele está encontrando? Isto é muito importante você parar para pensar. O que Deus está encontrando em você? Será que você é uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só vê as coisas negativas? Ou será que você é uma pessoa que tem o teu coração focado no Senhor, que você vive para a glória do nome dEle, que você vive para que Deus, para que Jesus cresça e que Ele apareça em tua vida? E o Senhor Jesus te abençoe e que você possa meditar nessa parábola da videira. E olha, pensa, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.